Muito bem, amados, eu quero recapitular pessoas que talvez, é possível, não nos acompanharam na sexta-feira e possivelmente possam estar nos acompanhando hoje. O tema da mensagem é luz, luz que resplandece, tá? Embasado na palavra de Deus, quero começar lendo os textos que referir-me na sexta-feira e quero novamente relembrar estes textos e de onde paramos continuarmos. Primeiro texto é Salmo de número 36, verso de número 9. Salmo 36, versículo de número 9, que nos diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Chega-nos o salmista e nos traz uma mensagem enriquecedora, de cunho evangelístico, o qual a sua base é justamente trazer o conhecimento de que Deus é fonte inspiradora, de que Deus é fonte de vida, é manancial de vida. E na sua luz veremos a luz. A luz de Deus nos ilumina, a luz de Cristo nos ilumina, a luz do Espírito Santo nos ilumina, a luz da palavra nos ilumina, tá bom? Segundo texto, ainda no Salmo 119, serão 2 versículos. Versículo 105, que nos diz, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Novamente o salmista nos dando uma mensagem forte, o qual traz o conhecimento para nosso coração, para nossa alma e diante dos nossos olhos, que a palavra de Deus irá direcionar a nossa vida. O Senhor Deus irá nos dar o norte, o sentido, o curso da nossa vida terá a pauta do Evangelho, a base do Evangelho. Lâmpada para os meus pés. Pés simbolizam caminhada, simbolizam cruzada, simbolizam jornada, simbolizam objetivo, foco, tá? Simbolizam metas e planejamentos, tá bom? Então, a Bíblia está dizendo, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos adiante. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas, Novo Testamento, tá? Capítulo 5, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumpra a concupiscência da carne. Então a Bíblia, através do apóstolo Paulo, a igreja aos Gálatas, traz para nós repetição do que agora há pouco eu pude falar sobre luz. Se o Salmo 119, 105, ele nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, logo nós compreendemos a veracidade da palavra de Deus no conceito do apóstolo Paulo, onde ele diz, andai no Espírito, andar na luz da palavra, para não cumprir desejos, concupiscências da carne. Vamos adiante. Salmo 29, 3. Para andarmos pautados na palavra, nós precisamos ser ouvintes e praticantes, tá? Salmo 29, 3 diz,
a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então tu vejas bem, Salmo 36, verso 9 diz, ele é fonte, ele é manancial de águas. E Salmo 29, verso 3 diz que a voz do Senhor está sobre as águas. Nisto, então, lembramos Gênesis, tá? Capítulo 1. Só estou relembrando aos irmãos o que falamos na sexta-feira, para que você não perca o fio da meada. Gênesis capítulo 1, verso de número 2 diz, e a terra está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. 2 ponto e vírgula, aí diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí uma conexão, tá? Muito forte do conceito bíblico da pessoa, o caráter de Deus, pessoa de Deus, nos informando justamente as suas características, e uma delas, por isso, irmã Maria do Bonfim, parabéns mais uma vez, pelas águas que está diante do seu televisor, diante de você e diante de mim, tá? Deus abençoe, porque o Espírito Santo de Deus, que é a simbologia, uma delas, é águas. A Bíblia diz, a voz do Senhor é como o som de muitas águas, e a voz do Senhor está sobre as águas. E aí vem Gênesis e diz, e o Espírito de Deus se movia. Algumas traduções fala-se pairava. Pairar é chocar. O Espírito do Senhor provoca vida por sobre as águas. Oh, aleluias. E a Bíblia diz que um homem mortal como nós somos, Pedro, Simão Barjonas, chamado Pedro Cefas, ele, por uma vez, teve a oportunidade de ir ter com Cristo quando ele estava dentro do barco. Estava neblinas, né? Você sabe muito bem que mar alto está escuro, somente a luz da lua alumia, ou então algumas lamparinas. E aí eles julgavam que Cristo era um fantasma. Cristo disse, não temais, não sou fantasma, sou eu, Jesus. E Cristo, naquele momento, enfatizou que era ele, estava andando por sobre as águas. Pedro, por sua vez, disse, então se és tu, manda ir ter contigo. E ele disse, vem. E Pedro andou sobre as águas. Nenhum homem na face da terra andou sobre as águas, a não ser Pedro. Cristo é homem, mas é divino. Então nenhum homem andou por sobre as águas, senão Pedro. Teve uma grande e forte experiência. Olha só, que Deus possa ministrar fortemente sobre a sua vida. Vamos adiante. João, olha só, falando sobre limpeza agora. João capítulo 15, verso 3. O qual a palavra de Deus nos diz. É muito forte, hein, queridos? Eu abri 3,15. É 15,3, pastor Adonai. Está aqui. O próprio Cristo nos dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. Então você conhece a plenitude da veracidade da palavra de Deus através do refrigério, através das águas, através do poder do Senhor. E a Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora você precisa ouvir, né? Romanos 10, 17. Esse aqui eu quero declamar para você. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tá bom? Então paramos por aqui e agora quero citar para você o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios. Não, é aqui mesmo. 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que nos diz a palavra do Senhor.
pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando, novamente, tá? Com astúcia, nem falsificando a palavra, certo? Tem muita misericórdia. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Por isso, o programa O Ágape de Deus tem um slogan que desde o dia 2 de setembro de 2016, quando começamos aqui, eu tenho usado estas frases. Se tornou um slogan do nosso programa. Pastor, pode repetir? Posso. Queremos difundir a veracidade da palavra de Deus. Procuramos ter o conceito do poder do Evangelho, porque Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Vamos adiante. Verso 3 do capítulo 4, 2 aos Coríntios. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. É forte demais essa palavra. Para que não lhes resplandeça a luz. Para que não lhes resplandeça a glória da luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então eu quero dizer para você aqui, debaixo da autoridade plena do Espírito Santo, através da base bíblica sobre o tema luz. Diante de vários versículos que lemos, onde um deles, que eu não li hoje e quero declamá-lo, é Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada aos montes. E nem tampouco se pega uma lâmpada e a esconde embaixo. Do contrário, se coloca em cima para que ilumine toda a casa. Então vejam os senhores uma coisa. O único que tenta ofuscar o brilho da glória de Deus na sua vida é o diabo. E ele já domina sobre incrédulos. A Bíblia está dizendo que homens e mulheres que não usam ou usufruem da fé, estes são tidos e chamados de incrédulos. Não crê em Jesus, não acredita que Jesus encarnou e veio na terra, ou antes morreu e ainda ressuscitou, trazendo a veracidade do amor de Deus aos homens, porque Ele é o único mediador, tá? E aí, este inimigo das nossas almas, D com D minúsculo, o Deus deste século, porque a Bíblia diz na Epístola de João que o mundo jaz no maligno, jaz na etimologia da palavra, na raiz da palavra quer dizer colo. Colo quer dizer domínio, posse. Então, o apóstolo João, escrevendo uma das suas epístolas, ele pôde nos dizer que o mundo, no colo, no domínio do maligno. Mas que mundo é este que ele se refere? É o globo terra? Não. Então, que mundo é? É o mundo daqueles que são incrédulos,
que não obedecem, que não ouvem e que não são direcionados pelo Espírito Santo. Há muitos casos, e inúmeros deles, de pessoas que estão praticando pecado, mas são tementes a Deus. Só não conseguem se libertar. E aí é preciso apoio das pessoas. Está escrito através do apóstolo Tiago: estando alguém doente, chame presbíteros da igreja, faça a oração da fé, ungindo com óleo santo. A oração da fé levantará o enfermo e, se ele tiver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, eu não estou falando daqueles que são fracos ou débeis na fé. Não é sobre eles. É sim sobre um grupo que realmente não creem, não ouvem e não obedecem a Deus. Estes, infelizmente, estão cegos e não resplandece neles a luz do Senhor. Agora, através da igreja, através de você que é luz, por isso você tem que orar pelo filho, pelo neto, pelo sogro, pela sogra, pelo genro, pela nora, pelo neto, pelo sobrinho, pelo vizinho, pelo amigo, pelo conhecido, pelo estranho, pelo rapaz e a moça lá do trabalho, da faculdade, do cursinho. Você deve estar como luz, como cidade edificada. O que significa cidade edificada? É estandarte. É você realmente estar sendo mostrado, visto pelas pessoas e com o emblema. Quem tu és? Eu sou servo de Cristo. E eu quero manifestar a glória de Deus. Então vem comigo e compreenda uma